Muito bem, aula de número 12. Hoje a gente vai acabar a nossa parte aqui de políticas públicas. Eu sei que você estava gostando demais, mas infelizmente é o fim. Não, tem muito curso pela frente ainda, mas hoje a aula de número 12 a gente vai falar. É o último itemzinho ali na parte de políticas públicas, transformação digital e seus impactos na sociedade. Cara, aqui é o seguinte, eu vou passar rapidamente pelos conceitos. Os conceitos não são muito difíceis, principalmente se você é este nerd que fica na internet, no computador o dia inteiro, então você já sabe o que são essas coisas. A gente vai falar um pouco da aplicação no setor público de cada um. Então, assim, novas tecnologias, inteligência artificial, é o GPTinho, né? É o chat GPT, é o Gemini, é tudo esse negócio aí que você deve mexer. E como é que isso é aplicado no setor público? Sabia que isso caiu no CNIL do ano passado? Há um exemplo de inteligência artificial no setor público e o negócio tratava no judiciário, de pesquisa de jurisprudência e tal. Isso aí realmente está acontecendo. Ou esses chatbots para atender o cidadão, que de repente vai ser um bichinho com inteligência artificial. Vai ser um prazer falar com esse cara, né? Em vez de ser uma pessoa real. Enfim, internet das coisas é o seguinte... Internet das coisas, a gente vai plugando internet em coisas que se mexem. Pode ser dentro da sua casa, tipo no seu micro-ondas, na sua geladeira, sabe? Se sua geladeira tiver internet, ela pode te dizer, tá acabando o leite, automatizar uma lista de compras para você, coisas do tipo, mas também coisas públicas. Então, por exemplo, você pode pôr internet, isso já acontece em várias cidades, né? Você põe GPS, internet nos ônibus, você consegue ver onde que ele tá, qual que é a posição dele. Mas se você conseguir colocar em, por exemplo, você pode saber fazer uma gestão do lixo, porque você tem câmeras, de repente, alguma coisa que observa onde está o lixo. Você pode monitorar a qualidade do ar e da água em diferentes pontos da cidade. Você pode fazer manutenção preditiva, porque tem um sensorzinho ali no ônibus público que diz se está precisando trocar alguma peça, alguma coisa. Trânsito, iluminação, queimou a lâmpada, está escura a rua, tem um sensor que está conectado numa rede. Isso é a internet das coisas, entendeu? Você começa a ter dados da rua. Tudo está plugado na rede e as coisas vão jogando dados, entendeu? E isso pode ser muito útil, principalmente na gestão pública municipal, na coisa mais urbana, mas também em outros lugares, né? Blockchain, que é um negócio que a gente conhece por causa da Bitcoin, né? Mas são basicamente esses registros de rastreabilidade. Isso aqui não é uma aula de TI, né? Mas você consegue começar a ter mais controle desses contratos inteligentes, por exemplo, que você consegue saber quem assinou, como assinou, registro de transações financeiras, isso tudo você pode usar blockchain, tá bom? Big Data é o seguinte, se você começar a tomar decisão baseado nesse grande número de dados, né? Então você tem informação sobre tudo e você consegue começar a detectar padrões. Eu falei de trânsito, por exemplo, você poderia usar Big Data para saber como é que você deveria mudar. Isso aqui, se você mudar essa rua, a gente tem um sinal aqui de que os carros passariam por aqui e não por ali, porque o gargalo do trânsito é aquele ponto onde passa não sei quantos carros por hora. Ou até coisas mais assim, educação, né? Por exemplo, você começa a conseguir rastrear com Big Data qual é o desempenho escolar de crianças, porque elas fazem prova no computador, você consegue rastrear o desempenho escolar de crianças em diferentes distritos ou bairros, e aí comparar por que um está indo melhor, outro está indo pior, coisas assim, tá bom? E computação em nuvem é que nem você faz, sabe quando você sobe seus arquivos pro Drive, alguma coisa assim, ou pro iCloud, se você é uma pessoa chique e elegante que só usa Apple. O governo pode fazer isso também, né? E aí você melhora, em vez de estar os dados, os arquivos no computador de um cara, ou lá num como é que chama isso que tem? Num servidor dentro do ministério, tá na nuvem, todo mundo consegue acessar, consegue editar colaborativamente, etc, né? Reduz os custos e permite um armazenamento mais seguro, porque não vai pegar fogo no servidor, né? Tá na nuvem. A nuvem, na verdade, é o servidor de alguém, né? Do Google, da Microsoft, mas em tese ele cuida melhor do que o seu HD externo que você deixa no fundo do armário, ou o servidor lá no porão de um ministério, de uma secretaria, alguma coisa assim. É importante você saber o que são essas tecnologias, entendeu? Porque elas fazem parte desse conceito de transformação digital. E o que é? Quais são as aplicações da transformação digital? Falando muito rapidamente, 5 exemplos aqui. Assim, serviços públicos digitais. Por exemplo, você pode entrar no meu INSS, fazer agendamento, ver como é que estão os seus benefícios. Detran Digital tem um monte de serviço, né, em todos os estados. Licencia o carro pela internet, paga multa, pede para renovar CNH, etc. Tem uma coisa que tem menos no Brasil, mas é a tal da ideia da cidadania e participação digital. Tem um país, a Estônia. A Estônia é muito legal, cara. Já fui para a Estônia e eu recomendo amplamente. E é o país mais digital do mundo. Recomendo. Parece muito chique para a Estônia, mas as pessoas vão para a Estônia porque é mais barato do que para Londres, Paris e tal. É frio. Legal, muito legal a Estônia. E é tudo digital. Você abre uma empresa digital, é o país mais digital do mundo. E o pessoal, inclusive, vota.
digitalmente, pelo aplicativo, tal, tem um sistema lá para reconhecer que é você mesmo, e você vota pelo aplicativo, não precisa sair de casa, muito legal, né? Isso é um exemplo. No Brasil tem umas coisas de consulta pública, né? Ou você entrar no site da Câmara dos Deputados, dá pra você dar opinião nos projetos, não sei se eles leem a sua opinião, provavelmente não, mas você pode dar a opinião. Mas na história é punk, né? E votar é muito legal. Transparência e dados abertos, já deve ter visto, portal da transparência, deve pra ver quanto que as pessoas ganham, né? Na época da Covid, supostamente, os dados não eram os melhores, mas tinha lá os dados. Esse dados.gov.br é mais para pesquisador, mas o cara pode entrar lá, pegar um monte de dados, assim, do IBGE, ou dados de emprego, coisas assim, para ele trabalhar. Isso que governo como plataforma é quando o governo oferece uma infraestrutura digital, mais do que um serviço. O grande exemplo aqui é o gov.br, não sei se você já percebeu, o gov.br é um negócio de login. Você tem uma senha lá e um usuário, uma senha. Quase todo mundo tem isso aqui. Para se inscrever no CNU, acho que você teve que usar o gov.br, não teve? Mas dá para fazer sua declaração de imposto de renda, dá para fazer um monte de coisa usando essa infraestrutura de login único do gov.br. Na justiça tem uma coisa meio parecida lá, mas também não vem ao caso aqui pra gente. E a identidade digital, né? Que a gente tem no Brasil esses certificados digitais, esse CPF, esse CNPJ, não sei se você tem certificado digital, dá pra assinar digitalmente as coisas. É meio que um equivalente a antigamente quando tinha aqui no cartório lá para reconhecer firma. Tem a assinatura eletrônica do gov.br, tem biometria facial, enfim, isso aí é uma espécie de autenticação que o governo oferece, também é governo digital, é transformação digital. E aqui as normas eu vou pular, tá bom? Mas assim, só pra você saber que existe depois você dá uma lida, não é tão central eu acho, mas sabe, já existe uma longa regulamentação de coisas envolvendo transformação e internet no Brasil, algumas mais sobre governo especificamente, outras mais sobre internet em geral. O Marco Civil da Internet é muito famoso, a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, enfim. Tem uma série de coisas, a gente vai fazer uma questão sobre isso. Questão de número 1, pra gente finalmente fazer o que importa aqui, que é questão. Concurseiro, gente que faz concurso tem que fazer questão, né? Aponte a alternativa incorreta, lembre-se disso, estamos procurando a incorreta sobre uma iniciativa de transformação digital nas políticas públicas brasileiras, tá bom? Vamos lá, letra A. O gov.com.br é um exemplo de governo digital, com prestação de serviço ao cidadão por meio da internet. Sim, né? A gente falou, o Gov é a plataforma oficial do governo, eles centralizaram toda essa coisa de governo digital nesse gov.br. Cara, dá pra fazer uma cacetada de coisas lá. Eu falei de declarar imposto de renda, mas tem todas as coisas dos ministérios, carteira de trabalho, tem coisas que você nem imagina. Tirar essas coisas, tipo, segunda via de... Negócio de reservista. Negócio de reservista é bom, né? Certidão de reservista. Se eu não me engano, todo o serviço de título de eleitor também hoje passam pelo gov.br, ver qual que é a sua zona lá, qual que é o seu lugar onde você vota, etc. Né? B. O Portal da Transparência é um exemplo de projeto de prestação de contas no setor público também, né? A gente está procurando a incorreta, então a B tá certa. Quer dizer, você entra lá, tem todos os gastos, onde que gastou, como que gastou, os salários, etc. Em países avançados digitalmente, já se praticam iniciativas como plebiscito e votações online, dentro do conceito de cidadania digital. Foi exatamente o exemplo que eu falei da Estônia. Letra D. O uso de formatos abertos nos bancos de dados públicos tem como propósito central o compartilhamento de dados entre os diferentes órgãos públicos. Não, aí tá errado. Sabe dizer por que tá errado? É o seguinte, eu falei que a computação na nuvem ajuda no compartilhamento entre diferentes órgãos públicos. Formatos abertos é outra coisa. Quando você salva num formato aberto, o PDF é um formato fechado, porque é difícil extrair os dados dali, é difícil trabalhar a partir daqueles dados. Dados abertos é quando o cara consegue, mais do que acessar, reutilizar, reorganizar aqueles dados, trabalhar, fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, é melhor eu botar num Excel, que o cara consegue trabalhar nos dados, do que num PDF. Claro, ele consegue transformar o PDF no Excel, mas vai dar mais trabalho. E aí tem uma série de... são formatos de dados em que você pode, assim, um cara que quer trabalhar, quer fazer uma estatística, ele consegue pegar aquilo lá. Se eu pegar, por exemplo, o dado de despesas, imagina que você quer você quer ver como é que o governo federal está gastando dinheiro. O que é melhor? Você entrar no site lá do governo federal e tá, tipo, um negócio, um texto... Uma linha, gastou tal coisa, ou escrito assim, nós gastamos tanto dinheiro em tal coisa, que você vai ter que ficar pegando na mão, ou aquilo ser um arquivo tabelado, uma planilha, que você consegue fazer todas as filtragens que você quiser, você consegue selecionar, você consegue organizar por valor, você consegue organizar por órgão, por ministério, você consegue organizar por projeto, você consegue organizar por nome. Se o dado está aberto,
você consegue pegar. E aí não é tanto o propósito. Claro que pode ser útil para um órgão para outro, mas aqui é mais para o controle, para prestação de contas, assim. Então é mais para a sociedade civil. Aqui é mais o conceito de transparência na C, tá bom? Não é tanto. Desculpa, na D, né? Que é a resposta. Não é tanto a ideia de compartilhamento dentro do governo, é para fora, dados abertos para fora, trabalháveis, pesquisáveis. Tem ONGs que só fazem isso, pegam os dados do governo, tentam entender, achar alguma coisa que esteja errada, tá bom? Então a alternativa D é a resposta, como você pode ver aqui, tem todas as explicações aí, depois você dá uma lida, tá bom? Questão de número 2. Aponte a alternativa incorreta sobre os impactos da transformação digital na sociedade, tá bom? Estamos procurando a incorreta. Pausa o vídeo, tenta responder que eu vou passar respondendo, tá bom? Nas repartições públicas, o desafio de integrar sistemas legados já existentes é superado por meio do desenvolvimento próprio de soluções de software. Isso aqui está errado, tá bom? Isso é um problema imenso, que é a integração desses sistemas que o pessoal chama de legados, esses sistemas antigos, né? Em geral, sistemas analógicos, sem conexão com a internet, com esses sistemas novos, com as coisas que têm conexão, por exemplo. Como é que eu... Imagina que o pessoal tinha um sisteminha lá dentro do ministério, que eles preenchiam lá, o sistema de fiscalização do Ministério do Trabalho. Como é que você integra isso com os novos sistemas, com esses portais, né, modernos? É difícil. Às vezes tem um desafio de tecnologia grande. E aí, muitas vezes, você chama alguém que sabe fazer, você contrata, por exemplo, essas soluções de nuvem, de subir os arquivos para nuvem. Quem provê, você contrata grandes empresas, tipo Google, Microsoft e tal, né? Normalmente não é desenvolvido internamente. Aqui tem dois erros na letra A, tá bom? Primeiro é que, assim, que esse desafio é superado. Ele é um desafio ainda muito grande, é errado falar que ele está superado. Mas o que está mais errado mesmo é o desenvolvimento próprio de soluções de software. Cada vez mais o governo é um cliente de soluções de software. Ou faz projetos em conjunto tal, e menos aquela coisa mais antiga de vai desenvolver tudo do zero, até porque já tem muita coisa meio pronta que você pode comprar, a plataforma, esse negócio chama Software as a Service. A empresa, o software vira um serviço, você paga uma mensalidade, pode usar tal, então mudou muito isso, tá bom? Então cuidado com a solução de software, isso não faz parte não necessariamente a transformação digital passa por desenvolvimento próprio, tá bom? As outras, portanto, estão todas certas, né? Vamos falar delas. A telemedicina amplia o acesso a serviços de saúde, mas enfrenta a resistência dos setores organizados da sociedade. Isso tem muito, assim, organização de médico que não gosta, conselho de médico, né? Às vezes até paciente que não gosta, que se organiza para evitar a ampliação. Às vezes até motivos justos, né? Assim, como diz... Depois você pode ler a resposta da questão aí. Mas pode prejudicar um pouco a qualidade do atendimento, mas assim... especialmente em lugares mais afastados do Brasil, a telemedicina é revolucionária, permite que o cara que está lá no fim do mundo, lá a 1000 quilômetros de qualquer coisa, consiga falar com um médico na capital, com um cara às vezes muito competente. Agora tem até umas coisas que você consegue fazer até cirurgia, meio à distância, tal, com robô e etc. Então, sem dúvida, a telemedicina, e isso se você trabalhasse no Ministério da Saúde, certamente você estaria discutindo questões envolvendo telemedicina como a nova fronteira, e como é que o governo pode melhorar o serviço de saúde usando telemedicina, tá bom? Isso aqui tá muito na moda. Letra C. Novos modelos de trabalho na gig economy e a uberização trazem maior flexibilidade, mas também maior precarização e risco de doenças mentais atreladas ao trabalho. Isso aqui tá perfeito, né? Gig economy é a tradução assim que você poderia usar é tipo uma economia de bicos. É o cara que não é um empregado CLT e vai ganhando dinheirinho aqui e ali, faz uma entrega, faz um freela, alguma coisa assim. Uberização é isso, né? Uber, entrega de alimentos, essa coisa. Eu não preciso te explicar o que é o cara que trabalha no Uber. Trazem maior flexibilidade, sem dúvida, né? Assim, esses freelancers, o cara tem mais autonomia de horário, em tese, não tem que bater cartão, mas também maior precarização, que é a precarização, né? A perda das garantias do trabalho, as garantias sociais, né? Não tem férias, não tem 13º, se acidentar, não vai ter grande cobertura, né? Se o cara ficar doente, fica lá 2, 3 dias na cama e 2, 3 dias que ele não tá ganhando, isso é uma forma de precarização, né? Na aposentadoria também, né? E riscos de doenças mentais atreladas ao trabalho, a gente vive a era da ansiedade, do burnout, e muitas coisas estão atreladas ao trabalho. Isso aqui tá bonitinho, certíssimo. D. A exigência de recursos digitais para serviços de interesse público, como bancário, isso aqui é verdade, cria risco de exclusão para populações marginalizadas, como de baixa renda ou idosos, né? Você vê que muita coisa hoje é digital, você acredita? O INSS, tem uma parente, uma familiar... que trabalham no INSS, e eles digitalizaram muita coisa, mas o público do INSS é velhinho, né? E aí como é que você pede? Pro velhinho lá
Isso aí é no app, né? Tem que baixar o app e aí o senhor faz o reconhecimento facial lá e aí libera. É problemático, né? Se o velhinho não tem app, às vezes o velhinho não sabe mexer, não usa celular. E o negócio do bancário também, né? A gente vive um mundo em que a bancarização se tornou meio obrigatória, né? Aquele mundo que o cara pagava e recebia tudo no dinheiro, hoje o cara precisa ter conta bancária para fazer muita coisa. E se o cara não tem ou conhecimento, ou ele é mais velhinho, ou ele é mais pobre, né? E hoje o problema, o Brasil tinha um problema grande de bancarização, de acesso aos serviços bancários, hoje menos, né? Porque tem esses Nubank da vida e todos esses bancos digitais que promoveram. Antigamente era difícil até ter cartão de crédito, né? As anuidades eram caras, não era tão trivial. Hoje, na verdade, a gente tem um problema oposto com relação ao cartão de crédito, que é o superendividamento, né? O cara consegue lá 3, 4 cartões de crédito, vai se endividando, se endividando. Mas ainda tem muita dificuldade, assim, com idosos ou com pessoas realmente de baixíssima renda, que ficam excluídas até do mercado de trabalho, por exemplo, que precisa ter uma conta bancária, mesmo para fazer um bico, um freela. O cara, se quiser ser camelô hoje em dia, ele tem que ter uma conta bancária, né? Porque muita gente vai querer pagar com Pix, né? Essas coisas. Então, realmente pode ser uma questão. E letra E, com governos e empresas armazenando volumes enormes de dados sensíveis de cidadãos em ambientes digitais, aumenta a vulnerabilidade a ataques cibernéticos e violações de privacidade. É verdade, né? Tem muito vazamento de dados. Espero que nunca na vida tenha um vazamento do gov.br lá, porque vão descobrir tudo sobre a gente, né? Enfim, mas aparentemente o sistema é seguro lá. E privados também, né? Um vazamento de dados pessoais de um banco, alguma coisa assim, é altamente problemático. Então, muito bem, ali resposta, portanto, da número 2, como a gente viu, era a própria alternativa A, tá bom? Depois você leia aí se você quiser. Se você curtiu essa aula até aqui e quer continuar estudando comigo, eu te convido para conhecer o nosso curso completo para o CNU 2025 na área de conhecimentos gerais, para o item de conhecimentos gerais do seu edital, que representa uma parte muito importante da sua prova e que você tem todas as condições de gabaritar. Além de outras questões inéditas dessa própria aula, a gente fez uma aqui só, mas tem várias outras. Lá no nosso curso completo você também vai ter uma preparação total de conhecimentos gerais para o CNU, para todos os itens do edital. A gente tem aula teórica em vídeo, a gente tem prática, a gente vai fazer muitas dezenas, centenas de questões. A gente tem uns PDFs para você lá fazer o download, fazer as questões sozinho, estudar sozinho, fazer suas anotações. A gente tem simulado, a gente tem plano de estudos, enfim, você pode tirar as dúvidas direto comigo também. Qualquer questão que você tiver, deixa lá, manda por escrito, a gente responde em detalhes. A gente tem tudo para sua preparação completa lá, tá no link na descrição. Seria muito legal você conhecer. Quanto antes você começar, é melhor. Eu fui aprovado no primeiro CNU para auditor fiscal do trabalho, eu gabaritei a parte de conhecimentos gerais, eu tenho total convicção que você tem total capacidade de fazer a mesma coisa, tá bom? E aí isso aí vai mudar completamente sua situação na prova. Se você gabaritar conhecimentos gerais, meu amigo, você tá com o pé dentro, entendeu? Claro, você tem que se dedicar a fazer as questões específicas também, nada é garantido, mas poxa, isso aqui te dá uma like, é como se você saísse assim, 30 metros na frente numa corrida de 100 metros livres, entendeu? 40 metros, sei lá. O link está na descrição. Se você preferir, você pode entrar no nosso site, também tá lá, é professormioto.com.br. Você compra direto lá na plataforma do Hotmart, é muito tranquilo, a gente está com um preço muito bom, que é realmente para atrair, para fazer você não ter dúvida, é um preço promocional assim para não perder tempo e começar logo. Concurso é tempo, entendeu? Cada dia que você perde no concurso é um dia que você podia estar mais próximo do seu cargo, de mudar de vida. Eu estou sempre à sua disposição, olha com carinho lá o nosso produto, a gente vai gabaritar junto esse negócio, você vai mudar de vida, tá bom? Um abraço!